Fala galera, tudo bem com vocês? Muitas pessoas vivem me perguntando, qual seria a melhor estratégia, quais seriam os melhores investimentos para você alocar os seus recursos em 2026. A gente sabe que o Brasil é um país de muitas crises, toda hora entra uma crise, sai outra crise, é escândalo atrás de escândalo, essas coisas todas. Porém, nesse ano de 2026 a gente tem muito mais coisas. Você tem uma projeção de redução da Selic, você tem projeção aí dessas confusões que está acontecendo aí no cenário internacional, no cenário global em si, nos rumores de guerra, que inclusive é até bíblico. Você tem aqui no Brasil os escândalos dos bancos sendo liquidados, o FGC ali perdendo metade do dinheiro que tinha disponível. Então qual seria a melhor estratégia para você realmente ganhar dinheiro e aproveitar os momentos de crise? Eu costumo dizer que se você fizer uma alocação bem estratégica ali, você vai conseguir sair bem da crise. Só que uma alocação bem estratégica, ela não é algo tão elementar, Ela pode ser simples, mas ela não é algo elementar. Você precisa entender todo o contexto para que você não faça aí uma besteira na sua carteira. Afinal, é dinheiro que é conquistado com suor. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda tudo que a gente vai estar estruturando na carteira dos clientes aqui da Solid Investimentos, que é uma estratégia que a gente vai estar montando para se preparar para esse cenário e não perder as oportunidades que possam surgir ao longo desse ano 2026. Se você gostar do vídeo, no final você dá um like também lá, que assim você fortalece o canal, você ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Te vejo depois da vinheta. Primeiramente, muita gente utiliza muito o que a literatura tem ali, de melhor para montar uma carteira de investimentos. Vem aquela ideia de que nunca coloque seus ovos numa cesta só, aquela coisa toda da diversificação de carteiras, Isso é uma coisa muito positiva. Só que existem no fator prático da coisa algumas dificuldades. Primeiro, para você montar uma carteira assim, você vai ter que criar ativos que sejam descorrelacionados. Por exemplo, uma ação ela sobe se um evento acontecer, já a outra cai se aquele mesmo evento acontecer. Então você tendo as duas ações na carteira, você tem ali uma convexidade em que você, enquanto uma estiver caindo, a outra está subindo e você mantém ali uma estabilidade. Esse tipo de investimento é um investimento que pode sim dar um resultado no longo prazo, inclusive é o que a literatura até recomenda, Mas por que existem essas recomendações? Porque em regra o investidor médio ele não tem condições de ficar acompanhando o mercado para escolher o melhor investimento no cenário de crise ou o melhor investimento no momento de euforia. Ele não vai ter essa gestão ativa da carteira dele porque ele não trabalha com isso, ele não tem o conhecimento necessário para fazer aquilo, ele é enviesado sobre vários aspectos. Então a literatura utiliza dessas boas práticas para você fazer esse tipo de alocação. Só que essa alocação também não vai se adequar para aquelas pessoas que são ultra conservadoras que querem só renda fixa. Você vai colocar na carteira de renda fixa, não, vou comprar uma renda fixa do Banco Master. Banco Master não, esquece, não existe mais o Banco Master. Graças a Deus que você não colocou dinheiro lá, Se colocou, pelo menos você vai estar recebendo pelo FGC aí antes do prazo de vencimento, que seu dinheiro ficou preso lá, se o banco não tivesse sido liquidado. E Deus ajude que seja menos de 250 mil também. Mas assim, se você for pensar na renda fixa em si, o que você tem na renda fixa? Você tem os produtos bancários, que são produtos de prateleira, que é o LCI, LCA, o CDB, que são investimentos em regra que são pós-fixados, indexados ao CDI. Você também tem os investimentos privados, que são as debêntures, os CRI, os CRA, que pagam um pouquinho mais, mas tem um pouco mais de risco, Algumas debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda, o CRI, o CRA, o LCI e o LCA também são isentos de imposto de renda. Isso acaba atraindo muita gente, mas você tem que pensar no investimento líquido, quanto vai sobrar para você naquele finalzinho, na última linha ali do processo, depois de pagar o imposto de renda. Você tem os investimentos de bolsa, você tem os fundos imobiliários, você tem os fundos multimercados, você tem os ETFs, você tem os BDRs, você tem ADR para ações que são brasileiras negociadas no mercado estrangeiro. Você pode investir diretamente no mercado estrangeiro, você tem um mercado de cripto, você tem uma série de coisas que você pode estar colocando na sua carteira. No investimento de renda fixa, você tem também os títulos públicos que são pré-fixados, pós-fixados, indexados à inflação, cada um com a sua dinâmica. Mas como é que eu vou englobar esses investimentos numa única carteira para eu conseguir aproveitar o máximo possível dos investimentos que tem disponível para a gente, mas que está numa tendência inversa talvez. Se for pensar no cenário atual, você tem muitos acontecimentos que podem fazer com que a bolsa caia muito forte. E você tem, por outro lado, acontecimentos que podem fazer com que a bolsa suba forte. Ontem, por exemplo, foram trilhões de dólares de queda no mercado de ouro e mercado de prata. Muita gente chegou, tá muito incerto, tá muito complicado aqui investir, eu vou pro mercado de ouro. Aí acabou de botar o dinheiro no ouro lá, aí o negócio cai 40% em alguns minutos. Cai 10, 20, 30, 40%.
né? A prata caiu pra caramba também. Aí é muito fácil você chegar aqui na internet e dizer: ah, meu irmão, caiu muito aqui nos poucos minutos, mas ao longo de um ano ela subiu 100%, 200%. Tá, mas eu não investi, eu não entrei nela há um ano atrás. Eu não peguei ela na mínima e tô tendo a perda agora na máxima, né? Quando chegou na máxima teve a perda. Eu acabei de entrar, por exemplo, eu entrei, sei lá, um mês atrás no topo e agora caiu, perdeu esse valor todo. Aí vem aquela ideia, pô, será que realmente a prata e o ouro são ativos de proteção que vai me proteger no momento de incerteza? Quase sempre você vai comprar no topo e vai vender na baixa. Essa é a realidade do brasileiro médio. Então, assim, qualquer tipo de estratégia que você pensar para sua carteira, você vai ter um nível de oscilação. Ah, não, Jean, eu quero ter somente investimento pós-fixado, eu não vou ter nenhuma oscilação. Vai ter oscilação, né? Porque se a Selic começar a cair em março, como está prevendo o Banco Central, você já vai ter uma redução da sua rentabilidade, mas você não vai ter perdas. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Então, será que eu comprando um caminhão de investimento de renda fixa, um caminhão de renda variável, todos convexos, uma convexidade maravilhosa, nos percentuais certos, eu vou ter um melhor rendimento? Às vezes você vai perder para o CDI, fazendo assim. Às vezes você vai ganhar para o CDI, porque você só vai enxergar o ganho para o CDI, o ganho em relação à renda fixa, quando você deixar aquele investimento tempo suficiente para maturar ele. Então você pode pegar que a renda fixa ela perde para a renda variável se você considerar um horizonte de prazo muito longo. Só que a gente tem uma dificuldade de manter o investimento por um prazo muito longo. Quando você vê a sua carteira desvalorizando, automaticamente você vê, pô, será que eu estou no caminho certo? Você começa a se questionar se aquilo que você está fazendo tá bom, tá certo ou não. E aí você começa a tirar o investimento da carteira. O que os grandes investidores têm em comum que faz com que eles sejam grandes? Consistência. Consistência quer dizer seguir uma estratégia à risca. Só que eu também sei que nem todo mundo vai ter estômago para isso. E boa parte das pessoas são pessoas que têm um perfil muito conservador. Então o que é que eu poderia dizer para essas pessoas que têm um perfil muito conservador? Ficar somente na renda fixa pós-fixada? Esse é o tipo de sentimento mais defensivo que existe, né? Defensivo que não vai te fazer chegar também no destino que você quer, a depender de onde seja esse destino, né? Se for um acréscimo que não seja tão relevante, talvez você chegue lá. Vai demorar um pouco de tempo, mas vai chegar lá. Mas o que eu diria para vocês? Existem formas de você se expor à renda variável com proteção. Ah, Jean, mas como assim eu vou botar uma proteção na renda variável? Você pode utilizar o mercado de derivativos, o mercado de opções de ações. Você pode comprar uma put, né? Comprar uma put com um strike que você dimensione ele com base no seu perfil de risco. Ah, Jean, eu comprei uma ação a R$30. Você pode comprar uma put com strike de R$30? Pode comprar R$30. Vai ter um custo? Vai ter um custo. Ah, não, mas eu aceito aqui uma desvalorização de até R$2. Eu posso comprar uma put com strike de 28 em relação a esse ativo, em 27 desse ativo. Eu vou pagar menos, só que eu não vou estar tão segurado. Só que a sua carteira não é só comprar uma put. Você pode dimensionar essa carteira com uma parcela grande em renda fixa, né? Porque tudo na vida você tem que pensar sobre duas vertentes. Você tem uma taxa livre de risco, né? Que é a Selic, que paga hoje 1% ao mês, praticamente líquido, e você pode buscar mais dinheiro se expondo a um prêmio ali, né? Buscar um prêmio ali se expondo a um risco, o risco da renda variável, por exemplo. Então eu posso comprar diretamente as ações e ficar exposto ali num percentual que não me cause tantos problemas, mas eu posso também escolher investir nessa renda variável de uma forma mais estratégica. Então eu posso, por exemplo, eu coloco 10% da minha carteira em risco. Esse 10% em risco, qual a probabilidade desse risco se materializar? Você pode utilizar operações com opções em que a probabilidade desse risco se materializar seja muito baixa, que tenha mais de 90% de assertividade. Mas você coloca um percentual da sua carteira que você não vai ter tanto problema. E enquanto esse risco não se materializar, ele pode se materializar, mas pode nunca se materializar também, você vai estar ganhando aquele valor, né? Esse é o seu percentual do seu valor em risco da carteira. Existe plano B? Existe. São operações com trava, né? Trava de alta com put, uma operação a crédito, operações de trava de baixa com call, que é operação a crédito. Eu posso utilizar uma colar na sua carteira. Eu posso utilizar um iron condo, que é o somatório, a junção de duas travas na sua carteira, e utilizar em garantia apenas aquele valor que você vai colocar em risco. A probabilidade de dar errado aquilo ali vai ser pequena e você vai acertar muitas vezes até você ter algum tipo de perda, mas essa perda não vai ser significativa, porque você vai botar apenas um percentual pequeno da sua carteira. Em paralelo a isso, você tem um cenário de redução da Selic. Esse cenário de redução da Selic pode impactar diretamente muitos setores que ainda estão muito subavaliados,
que vão se beneficiar. Muitas dívidas das empresas são atreladas ao CDI. Se você tem uma redução da Selic, consequentemente reduz o CDI também, o endividamento da empresa também reduz, você aumenta ali aquela questão da demanda por aqueles produtos e você acaba aumentando ali, aquecendo o mercado como um todo, né? Então essas empresas podem se beneficiar. Inclusive existem estudos mostrando o que acontece com a queda da Selic, isso considerando todo o histórico aí enquanto bolsa de valores, né? Então se você parar para pensar, eu poderia fazer uma carteira da seguinte forma: um percentual que seja confortável na renda fixa, pós-fixada, depois esse pós-fixado pode ser redistribuído em indexada inflação de longo prazo, não para manter para o longo prazo, mas para aproveitar a marcação a mercado em caso de uma queda de juros. E aqui eu não estou falando de uma queda de 0,5%, né, como se estimando aí 0,25%, 0,5%. Não, estou falando de quedas estruturais mesmo. Isso vai acontecer quando tivermos políticas fiscais aqui no país que realmente ali contrai os gastos públicos, coloque ali a situação econômica e financeira do Brasil num patamar de alto nível de responsabilidade. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas enquanto isso não acontece, você pode estar protegido ali nos investimentos pós-fixados. Quais são esses investimentos? LCI, LCA, Tesouro Selic, entendeu? Alguns investimentos de empresas boas, né? CRI-CRA, pode entrar também esses negócios na carteira aí. Só que não é qualquer um, né? Eu tô falando aqui de uma forma geral, né? Eu tô falando de um investimento totalmente protegido ali, e essa proteção vem da análise do ativo, da capacidade de honrar o compromisso do emissor. Então isso você consegue verificar, né? E que poucas pessoas fazem. Inclusive esses CDBs podres do Banco Master, né? Há muitos e muitos anos que eu já ouço falar disso. Há muitos e muitos anos. Essa bomba iria estourar mais cedo ou mais tarde, né? Estourou agora e tal. Mas por que demorou tanto? Porque tem muita gente poderosa envolvida, né? Muita gente mamando na teta dessa vaca aí, né? Do Banco Master, né? E o brasileiro médio, né? Que tá colocando dinheiro ali, que tá perdendo dinheiro. É isso que acontece, em regra, aqui no Brasil. E no final das contas, tudo em pizza. Você viu o caso das Americanas aí? Agora que a CVM, porque que é uma fraude muito complexa, aquela coisa toda, indiciando algumas pessoas. Mas vocês acham que isso vai dar alguma coisa? Provavelmente não, né? Como tudo aqui no Brasil. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos pensar na carteira. Então a ideia da carteira, você pode botar uma parte grande em pós-fixado, não pensando em deixar esse negócio ad eterno. Porque uma carteira, para ser muito bem feita, você precisa acompanhar ela e estruturar ela conforme o cenário econômico vai mudando. Esse é o primeiro ponto. Uma outra parcela, você vai utilizar ela em renda variável, ações. Esquece essa baboseira de fundos imobiliários, né? Pelo menos numa tendência de reversão, de crescimento forte. Fundos imobiliários sobe de escada, cai de elevador, desce de elevador. Você vai pegar ações de empresas que estejam com uma boa projeção de crescimento, se porventura realmente os juros baixarem, né? Então você vai pegar a tendência da coisa, vai colocar ali algumas empresas com tendência de crescimento. E que percentual é esse, Jean? Aqui eu não estou nem preocupado com percentual. Por quê? Porque essas empresas serão protegidas com compra de put. Você vai fazer seguro para essas carteiras, vai fazer seguro para essas ações. Esse seguro vai ter um custo. Você vai utilizar o lançamento coberto para pagar o custo dessas puts. Só que esse lançamento coberto você vai fazer em prazos menores, vamos botar ali prazos de quinzenal ou mensal, e aquela put que você vai comprar ela para um prazo longo. Estamos falando aqui de, sei lá, final do ano. Então você vai pegar o dinheiro do lançamento coberto para comprar put com um strike bem dimensionado, e aqui a gente tem que avaliar ativo por ativo. Qual o nível de volatilidade histórica desse ativo e a volatilidade implícita que está se materializando agora. Você tem um percentil das opções para entender ali se aquele prêmio está muito caro em relação ao histórico ou não. Então, aqui a gente iria montar um seguro utilizando dinheiro do mercado. Só nessa configuração aqui, você já tem uma carteira que você vai aproveitar a renda fixa, né, enquanto ela estiver alta, vai aproveitar parte da alta das ações, só que parte até você quitar o seu seguro. Por isso que a parte do lançamento de call é em um prazo menor, para você bancar um seguro de carteira por um prazo maior. Então você vai fazer isso até quitar o valor que você gastou na put. Depois que você quitar esse valor, você vai parar de fazer lançamento coberto. Por que você vai parar? Porque tudo na bolsa você tem uma relação risco, retorno, custo-benefício. Se eu tenho uma possibilidade de ter um estouro da bolsa para cima, por que eu vou ficar travando o meu ganho com lançamento coberto?
Então toda estratégia ela precisa ter um objetivo claro e por um prazo bem definido. Uma vez que você tiver bancado ali, a sua carteira está toda protegida e você não está mais preocupado com o que vai acontecer no cenário político aqui do Brasil, no cenário econômico. Você não vai estar preocupado com a guerra externa, porque você tem o seguro da sua parte de renda variável e você tem ativos de renda fixa com a proteção adequada, nos valores adequados, para você ter tranquilidade. Primeiro ponto. Agora você pode definir uma estratégia da forma que eu falei, em um percentual, se você for uma pessoa arrojada, né? Aqui já estou pulando já para uma pessoa mais arrojada aqui, que você queira ganhar um prêmio a mais. Você pode ganhar? Pode. Você vai montar operações com trava na sua carteira, só que você vai usar em garantia apenas aquele percentual que você se dispõe ali a colocar em risco. É 10%? São 10%? 20%? Não sei. Você vai colocar aquele percentual ali que é mais tranquilo. Esse valor a mais aqui, você vai trabalhar com operações travadas, mas não é qualquer tipo de ativo objeto. Aqui é analisar o ativo objeto no histórico dele todo, os fundamentos dele, a volatilidade histórica implícita dele, avaliar como é que ele se comportou nos momentos de crise, avaliar como esse ativo aqui pode se comportar caso você precise fazer alguma intervenção. A gente, veja que aqui eu tô com, por exemplo, 10% da carteira numa operação dessa. 10%. Esse 10% provavelmente vai me dar uma rentabilidade de 0,5%, 1% aproximadamente. O restante da sua carteira já está crescendo por si só e tem uma proteção por si só também. Veja que legal. Se porventura cair tudo, essa parte que você botou em risco na operação com trava, você tem 90% da carteira de garantia extra se você quiser corrigir esse problema. Então você pode, inclusive, fazer um ajuste do seu strike, né, utilizando todo esse valor que está livre para você sair da situação e não perder esse percentual que você colocou em risco. Você pode fazer dessa forma. Ah não, Jean, eu não quero fazer dessa forma não. Você pode esperar determinado momento, se bater ali 5% da carteira ali em risco, encerrar a posição. Quantas vezes vai dar certo para uma vez dar errado? Uma coisa nesse sentido. Então tudo é com relação à probabilidade. Então veja que tudo que eu falei aqui não é simplesmente você comprar tudo e largar na carteira. Que eu estou falando de você conseguir valores acima da média com a sua carteira protegida, porque esse percentual que eu coloquei aqui em risco aqui é um percentual que você vai dimensionar, se é 5%, 5%, se é 10%, vai dimensionar, não quero fazer isso aqui não, faz da outra forma apenas e deixa esses ativos de renda variável livre para subir caso as coisas realmente aconteçam, né? Se ele subir muito ali, você vai ganhar muito mais do que simplesmente na renda fixa. Se ele cair muito, você tem a proteção das puts. Se os juros começarem a cair, você vai redimensionar a parte de renda fixa para indexar da inflação de longo prazo para ganhar com a marcação a mercado. O que eu quero dizer aqui com tudo? Não existe solução simples. Existe uma solução que ela é moldada ao longo do tempo, até porque a gente não sabe do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe de todas as coisas, a gente não. O que a gente faz é projetar as coisas e utilizar da melhor estratégia para que você realmente tenha o melhor rendimento ali na sua carteira, né? Você pode verificar aí várias pessoas que estão no mercado, né? Essas pessoas divide assim, faz assado, mas quando você vai olhar o resultado da coisa mesmo, são resultados que perdem, inclusive, se você deixasse o dinheiro parado ali no CDB. Então, é isso que nós não queremos. Se você compreendeu aqui o vídeo, maravilha, dá um joinha aqui, dá um like, porque assim você fortalece o nosso canal. Se você não entendeu alguma coisa, coloca nos comentários aqui, qual é a sua estratégia, como é que você está aplicando o seu dinheiro, se é tudo na renda fixa, você tem alguma carteira de investimentos, você gostaria de receber uma segunda opinião? Se sim, preenche o formulário que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. A gente vai estar fazendo, inclusive, nos próximos meses, a gente está moldando isso ainda, uma mentoria que a gente vai estar ajudando as pessoas a saírem ali do R$1.000 até os R$100.000. E depois dos 100 mil para R$1 milhão. Então assim, a gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo um link para você que já tem uma carteira de investimentos e queira uma avaliação gratuita dessa carteira. É o primeiro ponto, você tem uma carteira acima de R$100 mil. E se você tiver interesse em conhecer a nossa mentoria quando ela for lançada, aí você também preenche o link que a gente vai estar deixando aqui para que você entre na nossa fila de interessados. E depois, quando a gente moldar toda bonitinha ali, aí você vai receber em primeira mão quais são as possibilidades. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve também, porque assim você acaba acompanhando os nossos vídeos que nós vamos estar postando aqui ao longo da semana e discutindo, crescendo essa comunidade aqui de pessoas que querem realmente remar numa única direção, né, que é o seu sucesso. Então te vejo no nosso próximo encontro.